Bom dia, vamos começar aqui. Eu gostaria de agradecer muito o interesse de vocês pela sequência de atividades que nós propusemos aqui no mês de março. O uso do microfone aqui é obrigatório porque nós estamos gravando para poder disponibilizar isso para a comunidade. E essa série de palestras, ela vai entrar na constituição do nosso centro de memória que está sendo elaborado pela Juliana, coordenadora da biblioteca, junto com outras pessoas. Então, acho que vai ser um bom início, um bom start para a gente começar com esses 3 livros, né, dos nossos e-mails. Eu tinha proposto fazer uma apresentação ortodoxa. Aí a apresentação ortodoxa do professor nem significa ir no Lattes e trazer esse expertise no Lattes. Só que o professor Jolie é esse aqui. Ele vai dar palestra no meu lugar. Como nós temos 1h30, eu continuarei sendo ortodoxo e lerei. Não, pelo amor de Deus. O professor Carlos Alfredo Jolie possui graduação em Ciências Biológicas pela USP em 1976, mestrado em Biologia Vegetal pela Unicamp em 1979, PhD em Ecofisiologia Vegetal pelo Botany Department of the University of St. Andrews, Escócia, pós-doc pela Universidade Bern, Suíça, em 1994. Atua nas áreas de ecofisiologia vegetal, conservação da biodiversidade, tendo publicado 140 trabalhos em periódicos especializados, além de formar 26 mestres e 15 doutores, tendo uma orientação em andamento. Editou 13 livros, com destaque para a série Biodiversidade do Estado de São Paulo, Síntese do Conhecimento ao final do século XX, o Atlas Inventário Florestal da Vegetação Nativa do Estado de São Paulo, o livro Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de São Paulo e o e-book Diálogos Amazônicos, Contribuições para o Debate sobre Sustentabilidade e Inclusão. Atualmente é professor emérito da Unicamp, aposentado no... Atualmente não, você é emérito para sempre, só para... Aposentado do Departamento de Biologia Vegetal do Rio de Janeiro, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, do Science Policy Advisory Committee, do Inter-American Institute for Global Change Research, chair da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e editor-chefe da Biota Neutrópica. É credenciado nos programas de pós-graduação em Ecologia, em Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da Unicamp e no doutorado em Ambiente e Sociedade do FCH da Unicamp. Na Unicamp, foi coordenador de 3 programas de pós-graduação: Ecologia, Biologia Vegetal e Ambiente e Sociedade, chefe do Departamento de Biologia Vegetal 86 a 89, de 2006 a 2010, e pró-reitor de pós-graduação 96 a 98. Na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, foi coordenador de informações técnicas, documentação e pesquisa ambiental, e no 95, e no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, foi diretor do Departamento de Políticas e Programas Temáticos DEPPT, 2011 e 2012. Na plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, foi chair do painel multidisciplinar de experts. Em 99, como coordenador do programa Biota FAPESP, ganhou o prêmio Henry Ford, iniciativa do ano na área de conservação. Em agosto de 2002, foi agraciado com a Ordem do Mérito Científico Classe Comunicator. Em 2005, ganhou o prêmio ambiental com Marshals, da Câmara de Comércio da Indústria Brasil-Alemanha. Em 2007, recebeu a menção honrosa do Prêmio Jovem Cientista do CNPq. Em 2009, como coordenador do programa Biota FAPESP, ganhou novamente o Prêmio Henry Ford, dessa vez na categoria Ciência e Informação de Recursos Humanos. Em 2012, recebeu o Prêmio INUFI da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica. Em 2014, a medalha João Pedro Cardoso do Governo do Estado de São Paulo e o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico de Definido Básico da Unicamp. Em 2022, recebeu o prêmio da Fundação Conrad Fessel de Ciências. Em 2023, foi agraciado com a Ordem do Mérito Científico Classe Gran Cruz. Foi longo, mas valeu a pena. Eu vou passar a palavra para o professor Jolie e agradecer o empenho dele de estar aqui conosco hoje. Vocês viram que ele está aqui bastante ocupado e aí nos dá a graça de estar aqui hoje. Muito obrigado, Jolie.
obrigado, Fernandes, por ter organizado esse ciclo. E tivemos o professor Bosqueiro na semana passada, na semana que vem teremos o professor Thomas Levinson. E obrigado a vocês aqui pela presença. A minha palestra vai ficar bem mais curta depois da leitura que o Fernandes fez. Bom, porque começar. Como eu vou começar? Eu passo daqui, então. Posso. Bom, eu fiz meu primário no Instituto de São Caetano de Campos, depois fiz meu ginásio na vocacional Oswaldo Aranha e o colegial no Colégio de Porto Seguro. Próximo. Meu interesse por biologia, por entender organismos, distribuição, estado de humanidade, começou muito cedo. Meu pai era botânico, especializado em algas, infelizmente faleceu muito cedo. E já em 1969 eu participei então desse concurso de cientista de manhã, estudando essas 3 espécies de mariscos, como a gente chama lá no Caiçara, mais por interesse de alimentação e gostar desses mariscos do que por interesse científico, mas enfim, a gente foi tentar entender a distribuição deles entre verão e inverno e a presença deles. Próxima. Fiz minha graduação no Biociências da USP, de 73 a 76, mantendo sempre essa ligação com a parte de observação de diferentes organismos. Aí uma viagem em 1973 para o 64º Congresso Nacional de Botânica, em 100 aparatos da Sé, meu pai aproveitando para coletar e fotografar. Os meus 2 primeiros anos da biologia, eu mais participava do Centro Acadêmico da Biologia USP, a Sociedade Paulista de História Natural, razão pela qual eu fui reprovado em várias disciplinas. E, infelizmente, quando meu pai adoeceu, eu estava começando o meu 3º ano, e aí eu achei que estava na hora de me concentrar e estudar. E aí eu consegui concluir, porque a USP tinha curso noturno, eu pude fazer algumas matérias no noturno, então eu consegui completar a minha graduação. Aliás, essa experiência de ter sido reprovado em algumas matérias foi muito importante depois que eu fui para a coordenação de ciências biológicas da FAPESP. Eu vou voltar nisso mais para frente. A próxima. Vim fazer o meu mestrado aqui no IB da Unicamp, sob a orientação do Gil Martins Felipe, então, do Departamento de Fisiologia Vegetal. E parte do meu mestrado também teve a orientação das professoras Sônia Machado de Campos Dietrich, da professora Terezinha Medem, uma vez que envolveu uma parte de bioquímica, a espécie que eu estudava, que tinha um gel durante a germinação, e eu fui fazer a parte de bioquímica com a Sônia, um gel que tem a propriedade fungicida, né? Ou pelo menos assim a gente determinou nesse estudo. Havia uma questão taxonômica que envolvia uma outra espécie, que envolvia também um estudo palinológico, daí o trabalho com a Terezinha Medem, e a parte de taxonomia com o Peter Pitts e o João Celino. Próximo. Ainda na graduação, eu me filiei à Associação Paulista de Biólogos. Naquele momento havia uma forte discussão sobre a regulamentação da profissão de biólogo. Havia uma pressão muito grande na regulamentação da profissão de biomédico, principalmente pelas escolas particulares, o que seria uma
um problema bastante sério, porque a gente estaria regulamentando uma especialidade dentro da biologia, enquanto o todo ainda não era regulamentado. E, em 1979, recém-contratado aqui na Unicamp, tinha feito uma entrevista com o professor Zeferino Vaz, antes da contratação, e meses depois o professor Zeferino me chamou de volta ao gabinete dele, porque a gente coordenava uma greve dos estudantes da biologia, não só aqui, como na USP e na Unesp, pressionando pela argumentação. E, em 79, eu estive algumas vezes em Brasília, discutindo a questão da regulamentação com essas ilustres figuras que aparecem aí, Oberito Couto Silva, Tomar Franco, eu de presente, Jarbas Passarinho, até que no dia 3 de setembro de 79, o Jarbas Passarinho levou uma versão da lei para o plenário, sem ninguém ter visto. Ele leu a lei, então nós só ficamos sabendo o que tinha na lei enquanto ele estava lendo, e a lei que regulamentava a nossa profissão, juntamente com o biomédico, e depois, em 82, uma lei que separa as duas profissões. As pessoas que tiveram enorme trabalho nessa época, Paulo Nogueira Neto. Paulo era secretário especial de Meio Ambiente, era uma secretaria ligada diretamente à presidência da República, através dele que a gente conseguiu vários desses contatos. A professora Noemi Tomito, do Instituto de Botânica, e a professora Sônia Dietrich, do Instituto de Botânica. Aliás, a briga mais séria pela argumentação começou quando a Sônia foi multada pelo CREA por ter sido eleita diretora do Instituto de Botânica. Como nós éramos técnicos de nível superior, nós não podíamos ter cargo de direção. E aí é que a questão da regulamentação se acirrou. Próximo. Fui fazer o meu doutorado na Universidade de St. Andrews. Essa aqui era a vista da minha sala. A gente tem uma acácia gigantesca aqui, que foi plantada pela Mary Queen of Scotland, a rainha que deu origem ao Blood Mary. Trabalhei com plantas tropicais, então cultivava as minhas plantas na estufa tropical do Jardim Botânico de St. Andrews, sob a orientação do Robert Crawford. E concluí o meu doutorado em 1972. É assim mesmo, isso aqui não é figura pictórica. Você se ajoelha, o reitor volta, como se fosse uma espada, só que é um canudo, um abril, evidentemente, né, para fazer o juramento. Você tem antes, a gente ensaiando o hino em latim, né, para uma universidade de 500 e poucos anos. Então, tem toda essa liturgia que nós não temos aqui. Quando eu voltei, então, eu assumi, quando eu me afastei para fazer o doutoramento, eu era MS-meio, porque eu era um MS1 em tempo parcial, de 12 horas. Essa era a contratação. Foi difícil aplicar da Bolsa FAPESP e aceitar o salário da Unicamp, mas era uma carreira que se começava. Quando eu voltei, então, eu já passei para MS3, e o meu primeiro projeto juntou uma série de casualidades com profissionais muito competentes, que foi um projeto para gerar subsídios biológicos para justificar o tombamento da Serra do Japi. Então, apesar de eu ter me especializado em epidemiologia e mecanismos de tolerância das plantas à saturação hídrica do solo, o meu primeiro projeto foi esse, porque o professor Aziz Absada tinha tombado a Serra do Japi, baseado em características morfopedológicas, o fato de ser uma área onde você tinha remanescentes de outros tipos de vegetação, de ser uma área onde você tem uma quantidade enorme de nascentes. Ele havia tombado para proteger a Serra do Japi, que começava a ser ocupada por casas de final de semana de paulistanos que queriam um pouco da paz. Mas não havia a parte biológica. Então, a gente começou
esse trabalho aqui no levantamento florístico. Isso levou outros colegas aqui da Unicamp a também trabalhar com anfíbios, com morcegos, com borboletas, gerar, então, a quantidade. E está tudo resumido nesse livro História Natural das Terras da Pia, editado pela Patrícia Morenato, e foram subsídios importantíssimos para conseguir segurar a pressão contra o tombamento. Então, foi uma primeira experiência aí de estar trabalhando, formando gente. Nessa época, meu primeiro orientado, Ricardo Ribeiro Rodrigues, foi quem fez a parte de sociologia, e, ao mesmo tempo, gerar dados que fossem utilizáveis para a conservação, para a preservação daquela área. Isso aconteceu por causa do contato com o professor Aziz e com a equipe dele, principalmente a Sueli Anjo, que tinha sido minha colega na graduação e era técnica do Condepate, e a necessidade, ela veio trazer essa necessidade dessas informações, e a gente achou que seria, então, interessante fazer esse estudo, uma vez que é uma zona de transição de floresta ombrófila densa para a floresta estacional semi-decidual. Depois do meu segundo projeto, grande projeto de 10 anos de duração, foi com restauração e conservação de matas ciliares na bacia do rio Jacaré-Pepira. Jacaré-Pepira é um rio no centro geográfico do estado de São Paulo, o centro da bacia é a cidade de Brotas, e as atividades econômicas do município geraram em torno da criação de gado, da usina de cana, e a cana era plantada até a beira do rio. Aliás, era uma das coisas que eu havia constatado quando eu voltei da Escócia com o meu doutorado, foi procurar áreas de matas ciliares no estado de São Paulo para dar continuidade ao estudo de plantas que são naturalmente sujeitas a alagamento. E aí constatei que sobrava pouquíssima mata ciliar no estado de São Paulo, uma parte das fazendas não respeitavam o que o Código Florestal da época dizia, que era de manter 30%, 30 metros de largura em cada lado do rio como áreas de preservação permanente. Então, isso levou a gente a começar a trabalhar com restauração dessas áreas, numa negociação com a usina, com os donos das terras, para fazer, então, esses 30 metros que eram definidos pelo Código Florestal. Então, esse foi um projeto que começou em 85, envolveu mais de uma dezena dos meus alunos passaram pelo projeto do Jacaré-Pepira. Brotas se tornou uma cidade famosa, não é por causa de João Paulo e Daniel, tornou famosa por causa do nosso projeto, obviamente. E o interessante do acompanhamento econômico é que, em 2007, a principal fonte de renda do município deixou de ser pecuária e agricultura e passou a ser atividades ligadas ao turismo, porque você tem um rio de alta qualidade de água no meio do estado de São Paulo, você pode nadar, você pode ter contato direto com a água, pode pescar, tem dourado, enfim, é um atrativo, e a percepção da importância disso, né? E essa aqui é a mesma área 10 anos depois. Toda essa área aqui é de mata restaurada. E aí também as atividades passaram a respeitar isso. Mas, nesse período de 10 anos, não fiquei concentrado apenas no projeto de Brotas, mas também desenvolvendo outras atividades, né? Entre elas, eu tive a oportunidade de conhecer o então candidato a deputado federal, Fábio Feldman, durante a campanha de 86. O Fábio, espantosamente, acabou sendo eleito, ninguém imaginava que ele seria, mas ele foi eleito e foi, então, deputado
e comandou a parte ambiental durante a Constituinte. E eu, então, me afastei, na época eu era coordenador da pós-ecologia, me afastei e passei boa parte desse período em Brasília, obviamente não redigindo os capítulos, os incisos e artigos, mas escrevendo as justificativas para o que estava sendo apresentado. E aí, dessa experiência que nasceu o título da minha palestra. Porque, como eu me afastei da coordenação da pós-ecologia, e passava a maior parte do tempo em Brasília, a Unicamp abriu um processo para questionar a minha dedicação exclusiva. Imaginando que ele deve estar ganhando tubos de dinheiro assessorando um deputado. O que é isso? Como não conseguiram achar nada, então, esse processo terminou. E não foi só a redação do capítulo de meio ambiente, que é obviamente importantíssimo, mas também, na época, eu participava do Comitê Brasileiro desse programa da Unesco, que é o programa responsável pela criação das reservas da biosfera. Então, em 1991, a gente conseguiu criar a reserva da biosfera da Mata Atlântica. Eu me policiei para decidir que não ia contar uma história que eu vou contar. O Itamaraty e o governo brasileiro eram totalmente contrários à ideia de criação de reservas da biosfera, porque achavam que isso era uma ingerência internacional na nossa flora e fauna, na conservação da nossa flora e fauna. Muitos de vocês talvez não eram bem nascidos, a maioria acredita que sim. Nós tivemos um presidente, Fernando Collor de Mello, e aos fins de semana saía todo sábado com uma camiseta fazendo propaganda de alguma coisa. Em geral, para ir andar de jet ski no lago lá de Brasília, mas chamando a atenção para algum problema. E um belo dia, ele estava passando o final de semana no Rio de Janeiro, ele apareceu andando lá na Floresta da Tijuca com uma camiseta escrito: "Eu estou caminhando na reserva da biosfera". Obviamente, a partir dali, o Itamaraty mudou completamente o seu posicionamento, e a reserva da biosfera da Mata Atlântica foi criada. E, ao mesmo tempo, a gente, como toda a nossa Constituição, os artigos aqui do capítulo do meio ambiente, eles não são auto-aplicados, todos eles precisam de uma regulamentação. Nós começamos, então, a escrever os projetos de lei que regulamentaram. Diz aqui que Mata Atlântica é um dos patrimônios nacionais. Então, fez um projeto de lei que levou, então, 14 anos tramitando até virar a lei da Mata Atlântica. Também a mesma coisa em relação ao projeto de lei que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, foi nesse período que eu tive a oportunidade, com o trabalho junto ao Fábio, com a orientação dele, de aprender a conversar para fora da academia. Há uma linguagem que políticos entendem. A gente tinha que convencer outros deputados, constituintes, da importância do capítulo do meio ambiente, de cada um dos artigos, cada um dos incisos. Então, esse treinamento dessa linguagem fora daquela dos jargões acadêmicos, a questão da negociação, o fato de ter um dito, uma coisa que nos ensinou, todos que trabalhavam com ele, que a negociação boa é aquela que todo mundo sai triste. Porque você vai ter que ceder e o outro vai ter que ceder. É uma negociação. Você não vai sair com tudo aquilo que você queria, mas o outro também não vai sair. Então, você vai chegar no meio termo, que é o possível naquele momento. E a gente aprender a lidar com essa frustração, porque ele está sempre convencendo o outro de tudo aquilo que você acredita. Então, esse foi um treinamento bastante intenso, né? E foi a época também que eu fiz a minha docência aqui no Instituto de Biologia. O professor Magalhães, Antônio Celso Magalhães, da Fisiologia Vegetal, que foi membro da minha banca, elogiou o plantamento,
mas no final da fala dele diz assim: Leonir, você está atuando em muitos campos. Para você chegar a ser titular, você tem que focar em essa tem que ser a sua linha de pesquisa. Eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Mas, enfim, era um pensamento. Aliás, a minha filha mais nova, que usava aqueles aparelhos de ortodontia, uma parte que para fora aqui, mordeu o dedo do Magalhães, porque ele me deu 9,5 em vez de 10. Registro. Também nesse período ainda do trabalho na Brotas, a gente teve essa mega reunião ambiental das Nações Unidas, que hoje é a maior reunião, que teve a presença do maior número de chefes de Estado, onde foram aprovadas, então, as 3 convenções de mudanças climáticas, de combate à desertificação e de diversidade biológica, que hoje, né, a gente trabalha muito para que elas tenham uma sinergia maior. Cada uma tem o seu painel de especialistas e a gente precisa de uma interação maior entre elas. Eu acompanhei mais a da diversidade biológica, acompanhei as reuniões preparatórias, algumas presencialmente, outras não, até que a gente chegou no Rio em junho de 92 e as convenções foram todas aprovadas. Esse ano também, de 92, eu fui convidado, ainda pelo professor Fábio de Moraes, que era o diretor científico da FAPESP na época, para a coordenação de ciências biológicas. E aí eu volto à minha história das reprovações. Era um padrão, quase um tabu no FAPESP, e se você tivesse reprovações na sua graduação, você não podia ganhar nem bolsa de iniciação científica, nem bolsa de mestrado. Por sorte, nessa época, eu dividia uma das outras 4 componentes, mas um dos outros componentes dessa coordenação era a Mariana Zatz. Como eu também fui reprovado em várias disciplinas nos 3 primeiros anos, né? Então, nós conseguimos convencer o professor Fábio que se nós estávamos ali na coordenação, nós não podíamos usar isso como critério para negar bolsas. Em 93, em setembro de 93, eu saí para fazer meu doutoramento, né, no laboratório de anóxide e pós-anóxide, do professor Paulo Branco, e trabalhava, então, com essas questões. Ele tinha sido, quando eu fazia o meu doutorado na Escócia, ele tinha sido um pouco um professor visitante em Santo Andrés por um ano, mas ele trabalhava e tinha condições de fazer experimentos muito mais refinados do que aqueles que a gente fazia lá em Santo Andrés, e eu fui, então, trabalhar com o Lírio do Breve, que é um exótico invasor, que ocupa rapidamente as áreas alagadas, na beira de matas e de outras regiões. Então, aí você fala assim, bom, agora foi fazer o pós-doutoramento, então é o momento que você está investindo. Uma hora você está trabalhando em política, uma hora você está trabalhando no seu laboratório. Voltou para o pós-doc, obviamente você vai se dedicar ao seu laboratório. Não, foi em 95 me afastei de novo do Unicamp para assumir a coordenação de informações técnicas, documentação e pesquisa da Secretaria do Meio Ambiente, que era responsável só pelos institutos de botânica, florestal, Instituto Geográfico e todas as unidades de conservação. Enfim, eu era o maior latifundiário do estado de São Paulo. Tudo à minha disposição. E, nesse momento, Mário Covas era o governador, o Fábio Piazza tinha assumido a secretaria, ele convidou então para trabalhar com ele, e era proposta do Covas implantar a Agenda 21, um dos documentos que tinha sido aprovado na época de 92, que prevê todas as atividades que a gente tem que pedir que está desenvolvendo para chegar no século XXI com um maior respeito à natureza. E isso implicou na criação de vários programas, e eu coordenava esse de conservação da biodiversidade. Havia
um programa de mudanças climáticas, havia um programa de lixo sólido, havia um programa de gênero, enfim, todos os capítulos ali da Agenda 21 eram tratados. E ao longo desse ano, 1995, através do ProBio, a gente conseguiu fazer um workshop reunindo comunidade científica para definir áreas prioritárias de conservação no estado de São Paulo, e a partir dali ela teria uma avaliação bem separada de processos de desmatamento. A gente conseguiu publicar a lista das espécies de fauna ameaçadas de extinção. A lista de flora já tinha sido publicada antes. E foi nessa experiência da Secretaria, o que era um programa da Secretaria? Era uma estrutura vertical, estrutura horizontal, que pegava todos os órgãos da Secretaria. Ou seja, você tinha gente do SATEC, do Instituto Florestal, do IG, do Botânico, mais os N departamentos de recursos naturais, e você tinha representantes de todas essas subdivisões da Secretaria, e a realização desse workshop reuniu, então, informações fragmentadas que já existiam sobre o Cerrado. A gente olhou principalmente para áreas onde haveria uma conservação de biodiversidade, mas também eram importantes para a recarga dos aquíferos do Estado. Então, a gente reuniu informação já existente. A lista da fauna também, a gente reuniu informação já existente. Mas havia uma séria dificuldade de a gente envolver pesquisadores das universidades, dos institutos de pesquisa, para estabelecerem projetos de mestrado, de doutorado, de pesquisa para gerar informações que faltavam para que a gente tomasse outras decisões. Por quê? Porque nós, pesquisadores, não confiamos em políticos. Isso é uma prioridade hoje. Amanhã, não precisa nem mudar o governo. O governador brigou com o secretário, mudam as prioridades, e eu, como aluno, fazendo um mestrado, vai precisar de pelo menos 2 anos, para ficar um pouco mais flexível, né? 3 anos por aí para fazer. E eu não vou mais ter o apoio que antes estava sendo oferecido. Então, há um certo afastamento, que é compreensível, mas que, ao mesmo tempo, é bastante danoso, porque você não está gerando as informações para preencher as lacunas que você tem. E aí que nasceu o início de uma discussão sobre a FAPESP, como uma agência de pesquisa, começar um programa de biodiversidade. Isso se estendeu, foi quando eu fiz o meu professor titular, isso se estendeu para os anos seguintes. Eu saí da secretaria, retornei ao Unicamp para assumir a pró-reitoria de pós-graduação com o conhecimento do professor Demóstenes. Então, me afastei da secretaria, mas a gente começou, então, a montar um grupo, que era um grupo de coordenação para a criação de um programa. Aquele que participava do Jorge Shepard e do Thomas Leves. Em 97, nós fizemos um grande workshop em Serra Negra, definimos a necessidade de submetermos projetos temáticos do FAPESP. Projetos temáticos era uma novidade. Né? Na área de biodiversidade só existia um projeto temático, que era do professor Tundizi, de caracterização das represas do Estado de São Paulo. Nesse workshop, a gente conseguiu arrastar o professor Pérez para a cerimônia de encerramento, e a gente não conseguia vislumbrar qual seria o mecanismo para você ter um processo de interligação entre diversos projetos. Porque o temático já era para ser uma coisa multidisciplinar envolvendo diversas instituições. Mas não era suficiente. A gente tinha recém-iniciado nessa época também o projeto Flora Fauna Orgânica, que era um temático focado na flora do Estado de São Paulo. Agora, a gente tem gente trabalhando com diferentes organismos, em diferentes escalas. E aí surgiu a ideia do programa, segundo um conjunto de projetos articulados, mas de tal forma que a não aprovação de um projeto não impedisse a aprovação de outro. E a forma de integrar
que na época foi uma grande novidade, foi a estruturação de oportunidades. Levou algum tempo que a gente conseguia acertar. As primeiras fichas para preencher oportunidades só funcionavam para votante. Não sei porquê. Não sei quem pensou, mas você ia para a parte marinha, não servia para absolutamente nada. Você ia para a parte de vertebrados também. Enfim, foram 2 anos visitando todos os laboratórios até chegar numa ficha padrão. E essa seria a forma de comunicação, uma coisa óbvia, né? Mas a internet era uma novidade naquela época. Né? E aí, eu acho que os dois, um dos produtos mais importantes do Biota, foi ao final da década de 2000, 2008, 2009, quando o professor Ricardo Ribeiro Rodrigues era o coordenador do Biota, que foi a elaboração desse um conjunto de workshops realizados para definir áreas prioritárias de conservação no estado de São Paulo. Fazer workshop, fazia especialistas em aves, tinha uma sala, especialistas em primatas, tinha outra sala, em flora, e aí você vai somando aquelas áreas e vai identificando. E aí foi importantíssimo, porque a primeira conclusão que a gente chegou foi que conservar vegetação restante no estado de São Paulo não era mais o suficiente. Você tinha que entrar com um projeto de restauração, reconectando fragmentos. E aí saíram esses mapas, porque essa é uma linguagem que a Secretaria de Meio Ambiente podia usar. A gente, de uma forma muito ingênua, no começo do Biota, a gente achou, não, tem um banco de dados, a informação está toda lá disponível, livre acesso, ou a pessoa que está lá no Parque Estadual do Morro do Gado vai acessar esse banco de dados, vai ver, gente, o cara está lá combatendo, pagando incêndio, às vezes literalmente pagando incêndio, o dia inteiro. Né? E ele não tem tempo para fazer essa consulta, para conseguir juntar. Então, isso é um trabalho que nós fizemos em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, com ONGs, como a Conservation International, que já tem experiência em fazer esse tipo de mapa, e a gente conseguiu chegar a esses resultados. Então, aqui em cima a gente tem essas áreas mais escuras aqui, são áreas onde é necessária restauração da vegetação, né? E esses mapas podem, então, ser utilizados para a política do Estado. Então, a Secretaria da Agricultura faz o zoneamento de cana-de-açúcar, vedando o plantio de cana-de-açúcar na região da Serra do Mar, e também, justamente, nessas mesmas áreas, nós indicamos como prioritárias para a restauração. Então, no momento que isso passou a ser utilizado, e aí hoje a gente tem pelo menos 20 decretos e leis, resoluções que começam a ser baseadas no programa Biota, e isso foi fundamental para a gente convencer o Conselho Superior da FAPESP a renovar o programa Biota, foi criado há 10 anos de duração. Né? E aí a gente conseguiu, então, renovar por mais 10 anos, e depois por mais 10 anos, e virou o Biota que está aí até hoje. Né? Em 2011, eu fui para o Ministério de Ciência e Tecnologia com a ideia de que seria possível fazer, no nível federal, o mesmo que a gente tinha feito no nível estadual. Juntar os vários programas com banco de dados junto, porque também está feito. Né? Os programas, cada um tem as suas atividades, não conversa com o outro, não quer conversar com o outro. Todo mundo tem um dono, tem um padrinho. Então, o que eu consegui fazer lá, nesse período, uma das razões que eu aceitei foi organizar a parte científica da Rio Mais 20 e a aprovação do projeto JET Mata Atlântica, primeiro projeto JET fora da Amazônia. Todos os anteriores, desde 1952, todos eles eram focados na Amazônia. E a filiação formal do Brasil ao GBIF. O Brasil era um país observador do GBIF, é o Global Biodiversity Information Facility, que é o principal nó de biodiversidade no mundo. E nós, donos da maior biodiversidade do mundo, não fazíamos formalmente parte. Por quê?
o Itamaraty achava que era uma ingerência na nossa autonomia de a gente colocar a informação das espécies num banco comum. E também, nesse período, 2011 e 2012, começaram as reuniões preparatórias para o estabelecimento de TBS. Voltando um pouquinho na história, em 92, quando as convenções foram assinadas, o IPCC já existia. O IPCC tinha sido criado 4 anos antes. Então, foi natural que o IPCC passasse a ser o órgão que reunia as informações científicas que davam base para as reuniões das conferências das partes avançarem com as suas decisões. Muito mais lentamente do que a gente gostaria, mas era essa a lógica. Para a biodiversidade, a gente não tinha esse órgão. Se imaginou que um órgão dentro da própria convenção, o órgão técnico subsidiário, pudesse fazer esse papel. Não fez, porque ele é dominado por diplomatas, cientistas, então, quando eles precisavam de uma coisa técnica, eles contratavam um consultor para fazer a parte técnica. Então, em 2012, na Rio +10, em Joanesburgo, os países concluíram que essa não era a maneira de ter um apoio de diversidade. E desde então, estava se discutindo como estruturar e como criar, e isso ganhou mais fôlego em 2011, 2012, até que em 2012, em abril de 2012, o IPBS foi criado para fazer então esse papel, ou seja, a gente chegou 20 anos atrasado. O IPCC estava produzindo esses relatórios desde 92, a gente entrou nessa história em 2012. Eu participei da delegação brasileira, todas as reuniões que aconteceram para a criação do IPBS, e aí, de 2013 a 2018, eu fui o co-chair do painel multidisciplinar de especialistas. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu no IPCC. No IPCC, todo mundo que está lá de uma forma ou de outra, indicado por governos. Nós precisamos de um painel de especialistas, não representando o caminhão, feijão e fotográfico, não representando governos, representando o seu conhecimento. E esse painel, então, serviu a esse propósito. Eu dividia o comando desse painel com um representante da Austrália, Marco Motsuda. E quando o IPBS resolveu criar forças-tarefas para a capacitação, treinamento, capacitação de pessoas que trabalhar com a implementação desses resultados, eu passei a participar dessa força-tarefa. Mas, junto com isso, outras coisas também estavam acontecendo. Em 2015, a professora Cristiana Seixas, do NEPAM, era uma das co-coordenadoras de um diagnóstico das Américas. Então, uma divisão regional que o IPBS fez para fazer, então, um diagnóstico da África, um diagnóstico da Oceania, e nós éramos um diagnóstico bastante simples, uma região muito homogênea, que ia do Alasca até a Patagônia, incluindo a Groenlândia tão desejada pelo Trump. Então, pode imaginar que é tudo igual, todo no mesmo nível de recursos, de investimento. Né? Então, esse foi o desafio que a Cris topou. E na primeira reunião de autores, em Bogotá, nós tínhamos 12 brasileiros participando desse diagnóstico. E tinha brasileiros participando de todos os 12 diagnósticos. Mostra que a gente tem uma capacidade científica muito forte, muito presente. E a gente achou que a gente poderia usar o mesmo mapa conceitual do PBS, as mesmas premissas do PBS, para fazer diagnósticos do Brasil. Porque as Nações Unidas, elas podem fazer coisas globais, elas podem fazer coisas regionais, né, cultura, que é América Latina e Caribe, ou Oceania, ela tem as divisões geopolíticas dela,
mas ela não pode crescer a nível do país, porque aí é uma interferência no governo do país. Então, bom, o Brasil é praticamente um cliente. As informações que a gente tem para esses diagnósticos, tem muitas lacunas. A gente pode, então, tentar focar no Brasil e preencher essas lacunas, e daí nasceu, então, a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E no seu primeiro período de 5 anos, produziu o Diagnóstico Brasileiro sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. E a coisa importantíssima, você acha que algum político, assessor de político, ou alguém próximo a qualquer político, vai ler um calhamaço? Aqui eu posso usar essa relação, parece uma lista telefônica. Eu falo isso para os mais jovens, eles sabem que é lista telefônica, então deixa de ser referência. Mas, enfim, só que aqueles calhamaços de 500, 600 páginas, um bom de informação técnica sofisticada, francamente, não vai ser lido. Então, junto com cada, isso aprendemos do próprio PBS, junto com cada diagnóstico, a gente faz um sumário para tomadores de decisão, escrito com a ajuda de jornalistas, usando uma linguagem que não é a linguagem acadêmica, dando os principais pontos de conclusões e referências, sempre se referenciando aos capítulos daquele documento grandão. Se alguém quiser buscar mais informação, a informação está lá. Mas ali você tem uma coisa sintética. E junto com esse, quando a gente começou a fazer o diagnóstico brasileiro, várias outras organizações acharam interessante, então a gente usando a mesma metodologia, fizemos um de clima, um de polinização, um de água e um de restauração. Isso teve apoio do MCTI, foi o principal colaborador, e no começo, enquanto a gente não tinha apoio do MCTI, o Piota organizou algumas dessas reuniões. Infelizmente, quando chegou na hora, temos os produtos para procurar os tomadores de decisão, ver como isso poder subsidiar melhor, o Bolsonaro tomou o poder. Ciência era uma agressão, meio ambiente era uma agressão pior ainda, então cientista de meio ambiente era o que não era para ser escutado de jeito nenhum. Então a gente teve um pouco de dificuldade nessa transmissão. Trabalhamos mais no nível estadual, mas uma coisa que a gente já tinha aprendido em lições anteriores, trabalhar com os técnicos dos ministérios, porque eles são de carreira, eles são concursados, eles são capacitados. É óbvio que se quem está no cargo de ministro é favorável ao que eles estão fazendo, eles têm mais liberdade e conseguem ampliar o que estão fazendo. Se não, eles fazem o trabalho técnico deles. E isso a gente manteve e conseguiu, então, uma boa comunicação. No segundo programa de trabalho do governo Bolsonaro, não conseguimos apoio do MCTI nem do CNPq, mas conseguimos apoio do deputado Rodrigo Agostinho, hoje presidente do IBAMA, com 2 emendas parlamentares, que possibilitou o desenvolvimento desse programa de trabalho, especialmente o diagnóstico marinho e costeiro e o de exóticos invasores. E também um apoio do Instituto Serra Pilheira. Por que a gente fez um diagnóstico marinho e costeiro? Qual é a diferença entre um diagnóstico e um relatório? O diagnóstico, você está olhando a todos os problemas, de todos os impactos, todos os vetores, ao mesmo tempo. O foco é Brasil. Só que quando você faz esse foco continental, a área costeira e marinha é super delicada, acaba sendo pouco abordada. Então, a gente achou que era importante ter já que nós temos 8.500 quilômetros de costa, era interessante a gente ter um diagnóstico de costa. E os relatórios temáticos são por temas. Então, vamos fazer um relatório sobre exóticos invasores. É esse tema que a gente está fazendo. Aliás, algo que está em plena discussão hoje, o coronavírus está atualizando a sua lista de espécies, lista de organismos invasores, com uma forte pressão dos lobbies de produção que não querem que as suas espécies sejam incluídas, por mais invasores que elas sejam. Bom,
E nós estamos começando o nosso terceiro programa de trabalho, com um relatório de cidades, biodiversidade e serviços sistemas, um sobre biodiversidade de solo, que é pouquíssimo abordado, um sobre mudanças transformativas no engajamento de coprodução e um sobre a interface com saúde. São temas que a gente veio filtrando nos últimos 3 anos como temas que teriam apoio, e a gente conseguiu o apoio de uma emenda parlamentar do deputado Ricardo Galvão, ex-presidente do CNPq, para o relatório de cidades, e a gente ainda tem um pouco do financiamento que o Serra Pilheira tinha conseguido anteriormente. É por isso que a gente está avançando. E uma das coisas super importantes dentro da plataforma também é o pedido do IFES, com a força-tarefa de capacitação, é o treinamento de jovens. Então, a gente lançou semana passada esse edital para jovens pesquisadores, em geral, pós-docs ou recém-doutores, para trabalharem nesse relatório temático. São 2 vagas remuneradas e 10 vagas voluntárias. Então, a gente já fez essa experiência anterior, e esse é um balanço que funciona razoavelmente bem. As inscrições estão abertas. Se vocês tiverem alguns que possam se interessar, é uma possibilidade. A outra função que eu venho desenvolvendo já há bastante tempo é dentro do Inter-American Institute for Global Change Research, o IAI, que é uma organização das Américas, todos os países da América e o Caribe, para trabalhar nessa questão de mudanças globais. E eu tenho focado mais a trabalhar justamente com essa questão da capacitação de jovens. Então, iniciamos esse programa aqui, Science Technology Policy Fellowship, que já treinou vários dos jovens. A Alice, está sentada ali, teve a oportunidade de fazer um desses treinamentos. Criamos também o Centro de Diplomacia de Ciência para a Diplomacia e, ano passado, conseguimos criar um comitê indígena. Infelizmente, o IAI está na UTI, morrendo, porque 90% da sua verba vinha da National Science Foundation. Como vocês sabem, o atual governo americano não é muito favorável à ciência, muito menos em mudanças globais. Então, o orçamento foi cortado. Na Índia, a gente está passando por um grande processo de reestruturação e procurando outros possíveis doadores. Entre os prêmios que eu recebi, os prêmios que a gente recebe na casa da gente têm um valor excepcionalmente maior que qualquer outro prêmio. Então, o reconhecimento acadêmico de Pedro Vaz e de título de professor de mérito são 2 dos prêmios que eu mais prezo. Óbvio que o desenvolver dessa carreira, vocês viram que alguns pontos eu pontuei quando eu fiz professor docente, quando eu fiz associado, quando eu fiz titular. Para você trabalhar nessa interface de ciência política, tem uma coisa fundamental. Você tem que ter credibilidade científica. Você não pode abandonar a sua científica, você tem que dar um jeito de levar as coisas concomitantemente. Então, esses foram os meus mestres. Meu pai, meu primeiro mestre, o professor Albert Tabo, foi meu professor de biologia do Porto Seguro, na época que eu tinha decidido que eu não faria biologia, que eu ia fazer Instituto Rio Branco para virar diplomata. Meu pai dizia que o Brasil ia se envolver em várias guerras se isso tivesse acontecido. Os outros vocês conhecem bem, o João Cheveiro, o Gil, meu orientador de mestrado, o professor Demóstenes, um grande parceiro, amigo, conselheiro, e o Fábio, com quem eu aprendi toda essa questão da interlocução entre diferentes áreas. A gente também tem aqueles amigos, né, do departamento que permitiram
que eu pudesse fazer esses afastamentos sem nunca reclamar que sobrava mais aula para eles darem. Nunca ouvi um único reclamação. Então, eu carregava o piano que permitiu que eu fizesse essas idas e vindas. Tem os companheiros de todas as horas, que a gente não precisa muito explicar. Dizia o professor Peter Dietz, que é a pessoa para quem você vai ligar quando você cometeu um crime. Esses são os companheiros de todas as horas. E, logicamente, tem que ter um respaldo de família. Eu tenho duas famílias. A minha primeira esposa, Flavina Mariana Ribeiro, me deu duas filhas, a Carolina, que tem o Caetano, que está com 6, a Marina, que está com 7, a minha segunda filha, a Heloísa, que vários de vocês conheceram, fez a interligação da nossa conversa com a ministra Piauí, em relação ao desvio de recursos da FAPESP, e que me deu uma linda enteada, que completou 11 anos no sábado, que é a Helena. E a minha segunda família, que começou muito mais tarde, quase 25 anos, eu estou com a Suier, que me deu o Renan, que casou com a Ana, e me deram o único neto que eu tenho aqui em Campinas. Porque os outros moram em Palmas. A convivência do dia a dia é um pouco mais complicada, mas também funciona. E é isso que eu tinha para falar. Fernando, espero não ter estourado o tempo. Fico aqui para responder dúvidas, perguntas, questionamentos. Muito obrigado. Tem várias dicas que você me deu aí que eu gostaria de ter ouvido 3 anos atrás. Júlio, nós vamos abrir algumas perguntas, se você estiver confortável. Perguntas, professor. Alguns dos companheiros de todas as horas estão aqui. Já sabe, quando eu ligar, pode ser um problema. Eu gostaria de fazer uma observação para você, citada no relato que você fez da vida do Carlos, antes de começar a falar. O Carlos Jolim tem um índice H44. Então, isso não é pouco, é um orgulho para nós ter um membro do nosso instituto com uma atuação tão marcante nos problemas de conservação do nosso país, de política científica, e ter uma produção científica louvável, com ressonância internacional, que é esperada do professor do nosso grupo. Parabéns, Carlos. Achei que você devia ser tornado público o índice H44 do Carlos. Parabéns. Sinto feliz de ser seu amigo, apesar de bugrino, mas é o que tem que fazer oferecer um momento. Mas quem não estava segunda-feira na minha palestra, e não me conhece, eu sou bosqueiro, também sou evento. Mas o que ficou muito patente, é que dá para fazer as duas coisas. Certo? Eu fui um cara de laboratório, um cara de bancada. Você foi um cara de bancada no ambiente e também um cara que fez uma ligação extremamente importante, porque a gente, talvez, no estudo de biologia, na faculdade, na universidade, devesse olhar com mais carinho essa relação instituição oficial de ensino e pesquisa com o governo, seja ele qualquer instância. Parabéns, fiquei muito feliz por você. Obrigado, Espírito. Uma das coisas que eu venho insistindo em todas essas instâncias que eu tenho participado é a questão de treinamento de jovens nessa interface. A gente precisa cada vez mais, a gente precisa ter políticas que sejam baseadas em ciência, que sejam baseadas na melhor evidência que a gente tem, porque senão a gente acaba metendo isso pelas mãos. E por isso que eu acho que esse treinamento, essa capacitação é fundamental.
você pegando uma perspectiva desde que você começou a trabalhar com essa interface com a política, você começou ali no período que o Brasil estava numa ditadura ainda. E a gente vê recentemente essa ascensão da extrema-direita e, às vezes, até mesmo em alguns governos de esquerda, a questão do meio ambiente nem é tão assim, não quanto mais relevante de prioridade. Eu queria te perguntar a sua impressão, assim, durante esse período da sua atuação, qual foi o período mais difícil? E se você acha que as coisas têm melhorado, ou melhoraram e depois pioraram recentemente, qual que é a sua percepção? Assim? Difícil falar. Todas as etapas tiveram os seus desafios. Na briga pela regulamentação da profissão, a gente não estava numa ditadura pesada, forte, até porque a gente tinha seleções campeadas, a gente era seguido. Foi um período assim, que eu passei muito medo, depois do poder. Mas eu acho que o mais desafiador foi o período de ciência e tecnologia. Porque, de repente, você tem uma visão do país, coisa que a gente é muito acostumado aqui com os problemas e as benesses do Estado de São Paulo, não está muito acostumado com isso. Eu realmente entendi as dinâmicas, os problemas que acontecem em diferentes áreas. Assim como o meu período na pró-reitoria de pós-graduação me ensinou a compreender a universidade. Quando você vai numa defesa de tese de mestrado na música, ou no Instituto de Artes, e a defesa é uma performance, o que eu estou fazendo aqui? Né? Você começa a entender as peculiaridades de cada uma das formações de importância, como é que essas coisas são tratadas. Eu acho que a gente está passando por um período em que as coisas estão piorando. Tudo aquilo que foi construído a partir da Constituição, as regras ambientais, de licenciamento, do SNUC, da estão sendo questionadas e estão sendo abrandadas e estão sendo mexidas. Não sei como a gente vai conseguir reverter isso, porque a gente tem um Congresso extremamente conservador e possivelmente vai ter um Senado extremamente conservador, que é a casa de preferência. Mas eu acho que a gente tem que continuar trabalhando onde a gente consegue colocar. Eu me lembro que quando a gente fez a avaliação dos 20 anos do BIOT, a gente concluiu que o Estado de São Paulo estava pior do que quando a gente começou. Mas o que vem junto com isso seria pior do que pior se a gente não tivesse começado. Então, esse é o parâmetro que a gente tem que ter, porque senão você... Eu queria abrir um restaurante no beira da praia e ficar lá, sem me preocupar com se o mar vai subir, se o mar vai subir. Mas não consigo, realmente não consigo. E teve épocas mais recentes que eu não assistia no céu. Era tanta desgraça na área local que nem os outros casos. Minha mulher me pediu para assistir. Eu vou aqui contar uma pequena história que mostra como que é você. A gente achava uma pessoa assim, muito modesta, assim, sem nenhuma arrogância, muito compreensiva. Eu lembro de uma prova, que a gente chegou assim para fazer a prova, a gente ficou assim estarrecido, que era uma prova cabeludérrima, muito complicada. A gente falou assim, professor, o que aconteceu? Você olhou a prova e falou assim, acho que a gente é igual, não, a gente vai dar um 20. Eu não lembro disso, mas foi assim um negócio que para nós, a gente falou assim, poxa, professor legal. Então, essa característica sua é bem marcante mesmo nas conversas que a gente tem, nos pontos até hoje. Mas a pergunta que eu tinha para fazer para você é a seguinte, aqui nos corredores, em vários locais de integração, a gente costuma citar que a Unicamp, dadas a relevância que ela tem em termos científicos, é pouco representada nessas comissões, nas instâncias que realmente fazem acontecer
como as que você participou. Eu queria saber se você compartilha com esse diagnóstico e assim, qual é a sua opinião sobre isso? Eu compartilho, sim. Um exemplo bem caseiro. Eu fui por muitos anos representante da Unicamp no Conselho. Quando vem a fase de substituição, o Simone também já foi. Ninguém quer. E é uma instância que você está lá para discutir as questões com ninguém vota. Não é uma questão que tem uma premência, sempre tem pressão. Você sempre vai ter órgãos ou organizações interessadas no empreendimento, outro, mas é uma atividade bem organizada. E as pessoas não querem. Eu, de fato, acho que o Unicamp é pouco representado. Eu tenho certeza que se eu tivesse ficado na USP, eu jamais teria tido essa carreira, porque a USP é muito mais conservadora, não permitiria essas idas e vindas, como o Unicamp permitiu isso. Acho que a gente está muito à frente, mas a gente não chega a estar nas representações nos órgãos importantes. Na área ambiental, provavelmente, a gente tem, não sei se é uma boa lembrança, mas a gente tem economistas que saíram daqui para virar secretários, ministros, mas na área ambiental a gente não tem a presença que a nossa base, o nosso conhecimento, a nossa capacidade permitiria. Vou passar para a professora André Freitas e depois para a Ana Débora. Muito obrigado pela apresentação, foi ótima. Mas eu acho que, em relação a fazer um comentário, essa disciplina de ecologia vegetal, acho que é você, Flavão, Pedro Martins, e a professora, hoje a professora Ingrid, era aluna ouvinte com outros colegas, a gente chegou no campo, fizemos um relatório e uma delas tirou 4. O problema foi levar, corrigir. Meu orientador, lá em Paulo, para me ajudar, tudo, devolveu, tirou 2. Isso eu lembro até hoje. Acho que, além de tudo que você mostrou, eu acho que todas essas iniciativas, por exemplo, o programa da Alfabética, entre outros, tem muita importância na formação de recurso humano, de um modo diferente de que é só a universidade. Né? Então, assim, eu sempre falo, sou filho do Alfabética. E eu admiro muito também, eu sei que eu sei da minha experiência, mas imagino que muito mais, quanto as pessoas que o Jogueiro não acolheu e me incentivou. Eu me senti sempre incentivado e acolhido pelo Biota, por você pessoalmente, e acho que isso são essas iniciativas, esses apoios, né, que eu tive também com os orientadores, o professor Paulo está aqui comigo, o professor Brown, e, é claro, os orientadores mexem muito conosco, mas as pessoas que estão ali em volta da gente, conversando, falando sobre a vida, sobre essas experiências, nas reuniões do Biota que a gente fazia lá em intervalos. Eu lembro de várias conversas que a gente teve, e eu acho que, não só eu, mas muitas pessoas devem muito sua formação a todos esses programas que você contou, que você ajudou ou participou, ajudou a consolidar, ou criou mesmo do nada. Então, acho que um agradecimento meu em nome de todos que se beneficiaram desse tipo de formação. Obrigado. Obrigado, sem dúvida, eu acho que o maior legado é o principalmente além do todo o avanço do conhecimento, da formação de recursos humanos fantástico, mas você é diferente da grande maioria, Marcelo perguntou antes, o André participa, vocês estão ajudando a listas ameaçadas, renovação dessas listas, essas discussões, sabe? As pressões que a gente sofre, a necessidade de ter uma base. Então, acho que é uma contribuição, se você era pós-doc, um dos primeiros projetos do Biota, que era um projeto temático do Keith Brown, depois chegou a coordenação do programa. Então, você fez toda a escala de contribuições. Vou passar para a Débora. Obrigada, professor. Esse pessoal que é diretor e tal, as perguntas são mais complicadas. Agora a minha pergunta aí. Você não fez assim. Não. Eu vou chegar.
mas a minha pergunta ela vai um pouco nesse caminho de uma análise histórica, né? Então, você já traz que, de fato, as coisas podem estar um pouco mais piores nesse cenário de promover essa interface, fortalecer essa relação entre ciência e política. E aí, nesse contexto de crise ambiental, a gente vai falar disso nesse espaço, mas também do negacionismo científico, né? Da crise do multilateralismo. Então, que tipo de estratégias hoje você vê em termos de como promover essa negociação, que muitas vezes é, de fato, deixar as pessoas todas um pouco tristes, mas que outras estratégias podem parecer mais eficazes nesse contexto que a gente tem vivido hoje, assim, olhando para o passado e pensando como é que vocês têm feito isso nesse momento tão difícil. E uma outra pergunta, se puder deixar alguma recomendação para esses jovens cientistas que têm essa, né, talvez, que eu acho que são muito mais provocados do que antes a fazer essa ciência de cunho mais transformador, né? Acho que a gente tem sido muito mais provocado, mas ao mesmo tempo enfrenta todos esses desafios que você traz, né? Esse pé nas duas canoas. A carreira científica que precisa estar muito forte e ao mesmo tempo dar conta de todas essas demandas, de ocupar esse espaço político também. Então, que dicas aí para nós, mais jovens? Primeiro, a questão da estratégia, eu acho que a gente, de fato, vive uma fortíssima de multilateralismo aqui. Vocês entenderam? Porque a gente tem forças, as principais forças econômicas e militares estão provocando a destruição do sistema. Mas não é geral. Se você vai nos países europeus, por exemplo, a visão é completamente oposta. Você tem que reafirmar a União. Eu acho que é com essas relações que a gente tem que manter essa força. Você dar espaço, por exemplo, está tendo um esforço muito grande de um trabalho conjunto entre as principais florestas tropicais do mundo. A Amazônica, a Bacia do Congo e Indonésia, Malásia, a Sudeste Asiático. Por quê? Nós temos muito o que ensinar. Eles não têm os programas de monitoramento que nós temos no MIP, eles não têm uma série de coisas. E eles têm muito a nos ensinar, porque eles conseguiram conservar aspectos de conhecimentos tradicionais, de tradições, que nós não valorizamos por um longo tempo, perdemos uma parte do que nós comunicamos. Então, eu acho que quando você coloca esses países juntos, por exemplo, a próxima reunião da Comavil vem em conjunto de pesquisadores e diplomatas da internet para assistir como é que é a reunião, como é que se discute, como é que faz, como parte do uma visita que eles estão fazendo. Então, eles têm aproximado por problemáticas em comum, sabendo o valor que essas florestas têm, qualquer que seja a maneira, qualquer que seja o prisma que você olha para essas florestas. Então, são esses momentos que eu acho que a gente tem que aproveitar para avançar. O próprio IPBES passou por uma mudança. Hoje ele está na sob presidência do pesquisador do Quênia, o Duro, que é um pesquisador voltado para a Marinha, o que tem levantado um pouco mais essa questão dentro do próprio IPBES, para um pouco essa parte. Mas ele tem uma visão muito aberta, muito diferente das diretorias anteriores, das parcerias que a gente fazer. Eu acho que isso está sendo muito benéfico, muito benéfico. No IAI, a gente está sentindo o contrário, porque os países, de fato, nunca adotaram a ideia de você teve 25 anos no principal ponto de financiamento. Nenhum outro país se mobilizar para ter alguma forma de financiamento. Aí, de repente, essa fonte certa, e aí, como é que você mantém uma estrutura que tem todo esse histórico? Então, eu acho que a gente tem que continuar a trabalhar. Eu acho que tem mais gente envolvida em procurar sinergias, algumas mudanças que são surpreendentes. Eu não sei a origem, mas há 4 anos atrás, o Itamaraty não permitia nenhuma comunicação entre
as convenções de mudanças climáticas e educação idiológica. São caixas separadas, são departamentos separados no Itamaraty, não se conversam. De repente, o Itamaraty passou a ser o paladino de uma sinergia entre as três convenções, foi a posição que levou na COP30, de uma forma muito forte, e que é óbvio, esses problemas estão todos interligados, eles têm que ser olhados de uma maneira interligada. Então, a gente não sabe o porquê, mas certamente tudo que foi gerado de informação contribuiu para decisões desse tipo. Ou para a gota d'água que fez essa mudança. Então, eu acho que esse é o nosso desempenho, nossa responsabilidade. Agora, como uma jovem, você que terminou seu pós-doc recentemente, está buscando trilhar esse caminho nessa interface, é um desafio. Eu não acho que tem uma receita. Né? Eu acho que cada caso é um caso. No meu caso, muitos acasos, desde o começo da faculdade, quando eu não fosse a Sueli, se não colega de redação, que vindo me trazer isso, eu nem tomaria conhecimento de que isso poderia ser um problema. Né? E aí a gente então passou a trabalhar colaboração. Então, também tem esse lado. Né? Eu acho que você está numa posição privilegiada, você é uma das jovens associadas à Academia Brasileira de Ciências, então tem um fórum de experiências e de comunicações que você pode explorar bastante. Até que passar para nossa coordenadora do programa de pós-graduação em Ecologia, Simone Vieira, eu vou fazer menção ao fato de que nós presentes a professora Margarida Mello, a professora Cecília Amaral e a professora Marlene Poeta, professora emérita da Unicamp, professora pré-emérita da Unicamp e a professora honorária da Unicamp. Eu acho que eu devia ter mencionado isso no começo, peço desculpa às autoridades presentes nessa universidade. Sueli, obrigada pela apresentação, parabéns pela sua trajetória. E pegando um gancho do que a Débora falou e trazendo um pouco aqui para dentro de casa, né? Porque, óbvio que nem todos nós temos as mesmas habilidades de trabalhar com negociações, enfim, mas eu tenho certeza que vários poderiam estar atuando em outras frentes, mas que a gente sabe que quando a gente vai pedir um projeto para a FAPESP, por exemplo, esse tipo de coisa não tem valor nenhum. Isso tem mudado um pouco, mas é muito pouco. E, às vezes, mesmo com uma progressão de carreira dentro da própria instituição, essas coisas não são valorizadas, né? Como é que a gente pode atuar para mudar isso e permitir que as pessoas possam despender do tempo delas, não só para a pesquisa, mas também para a ciência e política, para essa interface? Eu acho que é todo um processo de evolução. Eu acho que essas participações elas estão cada vez mais valorizadas dentro da universidade. Acho que o Unicamp passou a valorizar essas contribuições. É muito diferente lá no começo da minha carreira, isso causou uma certeza muito grande estar trabalhando nessa interface. Acho que a gente abriu esse espaço, mas tem que evoluir mais, tem que ser mais rápido essa evolução. E eu acho que a maneira é você conseguir atuar, você conseguir estar levando tanto a sua carreira científica como essa participação na interface nos seus estados iniciais, porque a Débora está vivendo. E aí você precisa cuidar, não se descuidar de colocar todo o peso de um lado. Você, óbvio que em alguns momentos eu me dediquei muito mais ao meu laboratório, tem grandes projetos, porque boa parte da minha produção se pega os excelentes grupos que eu tinha trabalhando comigo no laboratório.
Estão todos hoje professores destacados aí pelo Brasil. Em outros momentos, quando aparecem as oportunidades, o convidado para a Secretaria do Meio Ambiente, que acabaram de voltar no Prosópolis, não, eu vou investir para conseguir montar aqui no meu laboratório, a mesma estrutura que eu tinha lá no laboratório do campo, no DER, e para conseguir trabalhar de uma maneira muito mais refinada do que a gente faz. Como é que você disse que não foi fácil decidir? Ainda implicava uma mudança para São Paulo. Uma cidade gostosa de morar, né? Fácil, um trânsito tranquilo, você se desloca de um lado para o outro no tapete. Por sorte, minha mãe morava próximo à Secretaria do Meio Ambiente, então o problema não foi tão sério. Ele recebeu um filho depois de 40 anos de volta em casa, mas eu estava relativamente próximo do trabalho. Mas elas acontecem, né? E você não pode. Aí envolve tudo, envolve não só a sua carreira científica, como envolve a sua família, né? O deslocamento, o estar afastado, é um momento, eu posso fazer isso, alguns momentos eu acho que não, você tem que estar mais presente. Então, é um balanço que só, quando se oferece a oportunidade, é que a gente para fazer esse balanço, e aí você tem que tomar uma decisão que vai ser sua. E nunca olhe para trás, e se não tem isso? Eu optei por vir por esse caminho, então eu vou perder outras coisas. São decisões que a gente tem que tomar. Vou passar para a professora Simone. Pessoal, vamos combinar uma coisa. O que eu fiz? Eu passei a palavra para os eméritos. Então, agora eu tenho que falar, chega, nós temos que interromper. E quando ele tiver energia, eles vão falar, nós vamos continuar falando. Vou passar aqui para a professora Simone. E depois eu vou fazer um disclaimer. Disclaimer, tá bom. Obrigado, Julie. Fiquei muito emocionada. Nós temos um background parecido, viemos da famosa USP, muito conservadora. Vim para a Unicamp, foi um bafo de liberdade, em todos os sentidos, e todo o pessoal que nós convivemos. Mas o meu ponto é que não podemos desanimar. E eu agradeço, inclusive, você, porque você forneceu, certamente você está no meio de momentos mais emocionantes da minha vida. Passar por uma estrada, não sei qual das duas, se é da nossa região, e ver um grande outdoor. A área de conservação, não me lembro o nome, eu sou fisióloga, no governo Montoro. Aquela esperança, nós vamos conseguir. Olha como nós somos reconhecidos. Essa esperança a gente não pode perder. Vamos voltar, com certeza. Obrigado, senhor. Além de termos o mesmo background de universidade, temos o mesmo background de orientador. Ela também foi orientada do jeito de sobreviver hoje. Mais alguma pergunta? Eu também quero fazer um disclaimer, falei. Nós vimos o que você fez aqui hoje, certo? E aí eu queria pedir desculpas em nome da instituição por ter forçado você numa situação esdrúxula em que você está na justiça hoje, batalhando pelo seu direito de não ser incriminado pelo desvio de verba dentro dessa unidade para uma moça que acabou de ser condenada na justiça. Então, desculpas. E eu queria, na sexta-feira eu fiz uma reunião com o Modulados e eu disse, na emoção do momento, eu disse que para cada um desses 28 processos que estão correndo na justiça, tem um belo de um palavrão encaminhado aqui. A pilha desses palavrões corresponde exatamente à medida da ira de um diretor na defesa dos seus docentes. Muito obrigado a todos, boa semana. Obrigado.